Boa tarde a todos, né? Vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. E hoje o nome do nosso vídeo é uma afirmação. O apóstolo Paulo, ele é o Espírito da verdade, ou seja, o Consolador, prometido por Cristo no Evangelho de São João, capítulo 14, versos 16 e 17. Aos que acham o contrário, eu pediria paciência, né, para ver esse vídeo até o fim, tá? Que vocês vão ver que eu tenho bastante razão e bastante consistência para fazer essa afirmação. Muito obrigado a todos. O Consolador ou o Espírito da Verdade é o apóstolo Paulo. Parte 1. Veja que não estamos afirmando que o Espírito Santo seja Paulo, mas sim que o Espírito da Verdade, também chamado de Consolador, seja sim o apóstolo Paulo. Parece até loucura, ou uma grande heresia, porém se vocês acompanharem este estudo, verão que não é tão loucura assim. Vamos ao texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. João 14:16 e 17. A grande impossibilidade de ser Paulo ou qualquer outra pessoa, esparra na afirmação em vós, que nos dá a entender que ele seria sim um Espírito que entraria dentro de nós. A ortodoxia o chama de Espírito Santo. Observe o quadro postado. Quem vai fazer a diferença aí é a preposição. Essa partícula é que define tudo. Essa preposição pode significar em e com. Então notamos que na nossa Bíblia a preposição foi traduzida como em vós. Porém a Bíblia de Jerusalém descarta esta tradução. Veja. Esse fenômeno, preposição com sentido de entre pessoas, que se repete em diversas passagens do Evangelho de João 1.14, 7.12, 7.43, 9.16, 10.19, 11.54 e 15.24. A preposição também é usada pelo mesmo autor, em diversas passagens, com o sentido de com 1.26, 1.31, 1.33 e 5.35. Outros evangelistas usaram essa mesma preposição com o sentido de no meio de pessoas, Mateus 5.30, Lucas 8.7, Lucas 22.27. Paulo também usa com esse mesmo sentido em 2 Coríntios 12.12. Vamos para o mais grave. Sabe quantas vezes o autor desse evangelho usa esta preposição, em, com sentido de nas pessoas? Nenhuma. Todas as vezes em que a preposição aparece, aparece a questão da companhia, com, sua localização, entre. Então a tradução correta de João 14.17 não pode ser em vós, mas sim entre vós ou convosco, como está na Bíblia de Jerusalém. Agora vamos provar que o Espírito da Verdade ou Consolador é Paulo. Vamos para o texto. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque permanece convosco. Chave é esta afirmação: vós conheceis, porque permanece convosco. Então o Espírito da Verdade seria um dos 12 discípulos, pois habitava com eles e estaria entre eles. O Espírito da Verdade. Veja que interessante. Crestos disse, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16:13, 14. 1. Porque não falará por si mesmo. Então ele não é Crestos. 2. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele irá aprender de Crestos. 3. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Veja, ele não é Crestos, ele vai receber ensinamento de Crestos e vai nos anunciar. Veja o que Paulo fala em Gálatas 1.12. Porque não o recebi de homem algum,
nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito, e diz mais: só há um Espírito. Agora vamos ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14h16. Veja que Cristo promete outro Consolador, porém a palavra Consolador não se traduz por Espírito, mas ser outro Mestre, como se diz acima, que tem que prender e depois será enviado a nos ensinar. Espírito é apenas um, não temos Espírito, nós andamos em Espírito quando copiamos o Filho, que é a imagem ou o Espírito do Pai. Em João capítulos 14:16, diz que Cristo irá enviar alguém conhecido como o Espírito da Verdade. A única razão pela qual alguém pode estar inclinado a pensar que isto se refere ao Espírito Santo porque, como nós colocamos a doutrina da Trindade suposições, nós fomos ensinados que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Que precisamos fazer para esquecer verdade aprendida é a doutrina da Trindade e olhar para as epístolas de Paulo, que são historicamente antes de qualquer evangelho. Então, se você pensar em termos de Bíblia de Marcião, e não em termos de Trindade, torna-se óbvio que João se refere a Cresos enviando o apóstolo Paulo. É o apóstolo que vos guiará a toda a verdade, João 16h13, como ele diz no final da história da criação por esniga asterisco. Então Cristo se dirigiu a Paulo, e mostrou-lhe o caminho que devemos seguir para que todos os que creem em Cristo, ouvi este homem bom e justo. Paulo diz que ele aprendeu a revelação direta de Jesus Cristo e nos ensinou. Asterisco esnig, a destruição da falsa doutrina, um tratado de Sniken Esnig ou Esnig, um bispo armênio volta de 450 DC. Então, para dar uma finalizada, veja bem, o problema está no versículo que diz: ele estará em nós, dando a entender que é um espírito que entraria dentro da gente. Mas a palavra foi traduzida intencionalmente para que a doutrina da Trindade seja fixada, porque nós aprendemos que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo até nós. Então essa doutrina da Trindade, principalmente para os marcionitas, não existe, tá? Ela foi inventada por Tertuliano e colocada nessa Bíblia, né, depois do ano 200. Então a Trindade não existe. Então em vós é o único empecilho que tem para a gente entender, que é colocado para fixar, né, a doutrina da Trindade na gente. Mas ela é derrubada quando a gente tem um estudo mais profundo, que nem a gente falou aqui. Então veja bem, Cristo falou: eu vou enviar outro Consolador. Então o outro não seria Cristo, seria o outro Consolador. Se fosse supostamente o Espírito Santo, seria igual a Cristo. Mas só que fala que o outro Consolador, ele não falará de si mesmo, ele aprenderá de mim e nos ensinará. Então, qual é a única pessoa que foi enviada por Cristo, que aprendeu de Cristo e nos ensinou? Isso aí cai como uma luva no apóstolo Paulo. Ele diz: o que eu aprendi, não aprendi de homem nenhum, mas por revelação direta de Cristo, e vos ensinei. Está aí o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade ficará conosco eternamente. Paulo ficará conosco. Porque Cristo falou: para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não podem ir. Eu habito na luz inacessível, mas eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador que fique convosco eternamente. Esse outro Consolador é que vai ficar com a gente. Aonde? Uma região intermediária entre a matéria e o pleroma. Vai proporcionar a gente escapar da destruição final. Então, este é o outro Consolador prometido por Cristo. Não existe mais ninguém que seja enviado pelo próprio Cristo e que o próprio Cristo ensinou a ele. Ele disse: olha bem, o que eu aprendi, não aprendi de homem nenhum, mas por revelação direta de Cristo. Então o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nada mais é que o outro Paráclito. E Paráclito não quer dizer Espírito Santo, quer dizer outro mestre. Então, o
O primeiro mestre foi Isocrestos. O segundo mestre foi justamente Paulo. Isso está escrito na Incerta de Teodoro, que o primeiro paráclito foi Cresto e como o segundo paráclito foi Isocrestos. Espero que vocês tenham esse entendimento marcionita sobre o grande apóstolo Paulo, aquele que falou: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. E muitos de vós serão julgados pelo meu evangelho. Então Paulo, em suas cartas, ele tem o segredo da salvação. E por isso que ele diz assim: nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Isocrestos. O que nós precisamos para se salvar? Fé em Isocrestos. Então, simples. Precisa ser PhD para entender? Basta ter um coração puro e a vontade de obter a verdade. Boa noite a todos, né? E até o próximo vídeo.